Olá, muito bom dia, graça e paz. Estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus. E desta feita, vamos meditar numa palavra sobre discernimento para conhecermos a verdade de Deus. Antes de tudo, vamos orar a Deus, pedindo a bênção dele sobre essa meditação. Senhor Deus e Pai, em Tuas mãos nós entregamos esta meditação para que o Senhor venha fluir o desejo do Senhor, para que venhamos entender, aprender e praticar o que o Senhor diz em Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia para conferir e acompanhar tudo aquilo que Deus nos inspirar a falar por meio de Sua Palavra neste assunto que é muito preciso, que há uma necessidade tamanha em as pessoas saber discernir a voz de Deus, a verdade de Deus. Muitas pessoas que não têm a maturidade de um discernimento daquilo que a palavra de Deus ensina de fato, de verdade, como ela é. Mas creio eu que Deus, nesta manhã, nos ensinará algo a mais sobre isto. O assunto é duas vozes e uma só verdade. Sempre existiu e sempre vai existir duas vozes, falando sobre a parte celestial, a parte espiritual. Sempre vai haver a voz da verdade e a voz da mentira. A voz da verdade é tudo que é puro, tudo que é reto, tudo que é do amor de Deus. Essa é a voz da verdade, é a voz de Deus. Iremos falar de três tópicos. O primeiro, a quem estamos dando ouvidos? Esta é a primeira pergunta. E em seguida, a próxima. E qual é a verdade? Como é esta verdade que você ou eu a chamamos de ser verdade? Será que ela está baseada em toda a verdade de Deus? Só há uma verdade que conduz à salvação, no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Ele assim o afirmou, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando se fala eu sou, esse eu sou no hebraico só se refere a um ser supremo, a Deus. Então só Deus é. Então ele falou de uma maneira bem clara: eu sou a verdade. Somente em Jesus, em Sua palavra, nós conhecemos esta verdade de Deus. Segundo tópico, discernindo a voz do engano. Nós temos que discernir a voz do engano. Não é a toda a voz que você deve dar crédito. Existe a voz do engano, que é a voz da mentira, que é aquela voz que ela vem com meias verdades e engana a qualquer um. Foi assim que desde o início aconteceu com Eva. O diabo
ele é o pai da mentira. Ele diz sempre meias verdades, mas por trás daquelas meias verdades está a mentira, o engano. E para isso nós temos que ter o discernimento através da verdade de Deus para não ser enganado. A palavra de Deus em primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 6, já próximo ao livro de Apocalipse. Diz o seguinte: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, todos aqueles que obedecem à verdade de Deus, estes são da verdade. Aqueles que não obedecem a palavra de Deus, não quer fazer conforme a palavra de Deus, esses são o espírito do erro. Aí está o discernimento naqueles que são guiados ou naquela voz que não é a de Deus, são guiados pela insubmissão à verdade de Deus. E aquele que é do mal, esta é a voz da mentira, do diabo e do engano. Tudo que se fala é imbuído de uma submissão à verdade. E vamos para, continuando aqui, que a gente já falamos, e que não obedece aos ensinos de Deus e vive na prática da mentira. Então, a voz do engano e todos aqueles que são instrumento de falsos ensinos, eles vão sempre falar mentira. Eles nunca vão se submeter à verdade. Por isso que há o engano. Então é muito perigoso quando eu ou você ou quem quer que seja que não se submete à verdade de Deus e finda dando ouvidos a ensinos errados. Isso é um grande perigo. A respeito disso, nós também vamos ler a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4, mesmo livro que acabamos de ler, próximo Apocalipse, que diz o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, aquele que diz que eu conheço Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. É desse jeito. Há pessoas que falam no nome de Deus e dizem que creem em Deus, mas não praticam a vontade de Deus, não seguem aos ensinos da verdade de Deus. Vivem e creem e falam da sua própria maneira aquilo que bem entende, mas não fazendo conforme os mandamentos de Deus, nem praticando aos mandamentos de Deus. Então, aí está o discernimento entre saber qual é a voz que se está ouvindo, porque a voz de Deus sempre é a verdade, se submete aos mandamentos de Deus. Isso sim é o discernimento para você e eu entendermos bem a que voz estamos dando e a ouvidos e a qual voz está falando conosco. E terceiro tópico e é o último tópico, que é muito sério. Uma verdade nua e crua. Quem ensina outro meio de salvação sem ser o de Cristo estará auto se promovendo a maldição. Nós vemos por aí afora muitos pregando, falando a palavra de Deus do seu modo, ao seu bel prazer, da sua forma. E
não sendo o Evangelho de Cristo. E aí é onde está o perigo. As pessoas se enganam e são enganadas por falsos ensinos, pessoas ensinando outro evangelho que não é o de Cristo, ensinando da sua forma. E aí o que vai acontecer? Tanto aquelas pessoas que estão ensinando outro evangelho estará fadado a um fracasso, estará adquirindo maldição sobre sua própria vida. E aqueles que aderem a esse ensino, que não é o Evangelho de Cristo, estão sendo coniventes. E aí é outro perigo. É outro perigo. E a gente temos que levar a sério. Muito a sério. Porque a palavra de Deus, olha só o que diz, se referindo sobre isso. A palavra de Deus diz assim, no livro de Gálatas, Novo Testamento, capítulo 1 e versículo 8, diz o seguinte: mas ainda que nós mesmos, quem estava falando isso era o apóstolo Paulo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, quando uma pessoa, Paulo falando, quando houver outra pessoa pregando outro evangelho que não seja o de Cristo que estamos anunciando, seja anátema. A palavra de Deus diz claramente que aqueles que falarem no nome de Deus, acrescentarem, adulterarem a palavra de Deus, os castigos e as maldições vêm sobre essa pessoa e dificilmente será salvo. Então, levemos a sério. Tomemos cuidado com o tipo de ensino de vozes que estão ensinando por aí afora no nome de Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, disse: muitos virão em meu nome e dirão: ei-lo ali, ei-lo acolá, não vades, não vos engane, porque muitos virão no meu nome e enganarão a muitos. Mas se você está baseado, sua fé, sua conduta de crença na pureza dos ensinos de Deus, do jeito como está a verdade de Deus, e nisso perseverando, é isso que faz com que venhamos seguir a voz da verdade. E nela, estando firmado, nos salvará, nos conduzirá à salvação. E vamos concluir com as seguintes palavras aqui. Todo aquele que não se submete nem aceita os ensinos de Deus e prefere viver a forma do espírito do erro, será triste sua eternidade. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho terá vida, mas aquele que permanece em não crer, na rebeldia, para ele não haverá a vida eterna com Deus, mas a condenação. É sério. Vamos concluir aqui com uma simples oração agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome amado do Teu Filho Jesus, nós Te louvamos. Abençoe cada um que vai ouvir a Tua palavra, Senhor, possa ter o discernimento através do Espírito Santo sobre qual é a voz da verdade e refutar, não aceitar a voz do engano, do erro. Em nome de Jesus, amém.
Ótimo sábado. Deus abençoe a todos nós.